Lash Legend não veio da luta livre tradicional, mas chegou à WWE para dominar. Ex-atleta, forte, confiante e com presença intimidante, ela rapidamente mostrou que não é só aparência, é poder puro. No NXT, Lash evoluiu dentro do ringue, ganhou experiência e passou a ser vista como uma ameaça real na divisão feminina. Seu estilo é direto, agressivo e focado em força bruta, algo que poucas conseguem enfrentar. Ao lado de Jakara Jackson no Meta-4, Lash Legend mostrou personalidade, atitude e crescimento constante. Muitos ainda duvidam, mas quem presta atenção vê claramente. Lash Legend é projeto de estrela. Ela não precisa de aprovação. Quando estiver pronta, o impacto será inevitável. Michin, também conhecida como Mia Yim, nunca teve o caminho fácil na WWE. Desde o começo, ela precisou lutar não só contra adversárias no ringue, mas contra a falta de oportunidades e o rótulo de lutadora subestimada. Vinda do circuito independente, Mia Yim construiu sua carreira com resistência, força e personalidade. No NXT, mostrou que podia encarar qualquer uma, mesmo sem receber o destaque que merecia. Cada luta era uma prova de que ela pertencia ao topo da divisão. Ao chegar ao roster principal, Mia Yim voltou como Michin, trazendo ainda mais agressividade e identidade. Parte do grupo DOC, ela mostrou que não veio para ser figurante, mas para causar impacto. Seu estilo intenso e direto fez o público perceber que ela é uma ameaça real. Michin representa luta, superação e respeito conquistado na marra. Pode não ser a mais falada, mas é uma das mais duras da WWE feminina. E quem subestima, paga o preço. Zoey Stark não chegou à WWE para agradar ninguém. Desde o início, ela mostrou que não era só mais um nome no roster feminino. Vinda do NXT, Zoey construiu sua reputação com força, intensidade e uma mentalidade fria dentro do ringue. Enquanto muitas buscavam carisma, Zoey buscava respeito. Cada luta era uma prova de que ela estava disposta a ir além do limite para vencer. No NXT, enfrentou grandes nomes, conquistou vitórias importantes e se tornou uma das competidoras mais perigosas da divisão. Ao subir para o roster principal, Zoey Stark não diminuiu o ritmo. Ela se alinhou a Trish Stratus, participou de rivalidades de alto nível e mostrou que não estava ali por acaso. Seu estilo agressivo e direto fez o público perceber que ela não veio para ser coadjuvante. Zoey Stark representa a nova geração da WWE feminina, intensa, focada e sem medo. Pode não ser a mais falada, mas é uma das mais perigosas. E quando o momento certo chegar, poucos vão conseguir pará-la. Disseram que ela era pequena demais para o wrestling, que nunca teria espaço entre as grandes estrelas. Mas Kairi Sane nunca acreditou nesses limites. Nascida no Japão, ela começou sua jornada longe da WWE, treinando duro e enfrentando críticas desde o início da carreira. Muitos diziam que seu tamanho seria um obstáculo impossível de superar. Mesmo assim, Kairi se destacou na Stardom, com seu talento, carisma e coragem dentro do ringue. Cada luta mostrava que ela não precisava ser a mais forte fisicamente para ser a melhor. Seu estilo ágil e destemido chamou a atenção do mundo inteiro. Quando chegou à WWE, poucos apostavam nela. Mas Kairi surpreendeu a todos ao vencer o Mae Young Classic, provando que habilidade e coração valem mais do que força bruta. No NXT, conquistou o NXT Women's Championship e criou um dos golpes mais icônicos da história do wrestling feminino, o Insane Elbow, um salto que se tornou sua marca registrada. No elenco principal, ela viveu grandes momentos, conquistou títulos de duplas e se tornou uma das favoritas dos fãs. Porém, junto do sucesso vieram as frustrações, a pressão e os desafios fora do ringue. Em um momento difícil, Kairi decidiu sair da WWE. Muitos acharam que sua história ali tinha acabado, mas ela voltou ao Japão, dominou novamente o cenário mundial e mostrou que nunca tinha perdido seu brilho. E quando ninguém esperava, Kairi Sane retornou à WWE, mais madura, mais confiante e ainda mais perigosa. A história de Kairi Sane prova que tamanho não define grandeza. Quem acredita em si mesmo sempre encontra um jeito de voltar ainda mais forte. Asuka e Charlotte Flair representam uma das rivalidades mais marcantes da era moderna da WWE. Cada encontro entre elas elevou o nível do wrestling feminino, unindo a técnica precisa de Asuka com a força, presença e legado de Charlotte Flair. Asuka chegou à WWE com a maior sequência invicta da história feminina, vinda de uma era dominante na NXT. Charlotte, por sua vez, consolidava seu nome carregando a herança Flair e acumulava títulos com velocidade impressionante.
Quando suas trajetórias colidiram, os fãs testemunharam lutas intensas, históricas e imprevisíveis. Desde a primeira vez que se encararam até as batalhas recentes, cada confronto carregava peso, história e emoção. A rivalidade se espalhou por Raw, SmackDown, NXT e grandes PPVs, incluindo WrestleMania, TLC, Survivor Series e outros. Ambas cresceram, evoluíram e mudaram seus estilos ao longo dos anos, mas sempre entregando intensidade quando dividiam o ringue. Cada luta contava uma história diferente. Às vezes Charlotte precisava provar sua superioridade técnica. Outras vezes Asuka mostrava sua resistência, sua velocidade e a imprevisibilidade de seus chutes. Os títulos sempre fizeram parte dessa rivalidade. Charlotte venceu campeonatos múltiplas vezes durante seus confrontos, enquanto Asuka também conquistou o Raw Women's Championship, o SmackDown Women's Championship, o Women's Tag Team Championship e até venceu o Royal Rumble. Em vários desses momentos, seus caminhos se cruzaram direta ou indiretamente. A luta mais icônica entre as duas continua sendo a da WrestleMania 34, quando a streak invicta de Asuka foi encerrada. Mesmo assim, elas continuaram se enfrentando por anos, totalizando mais de 40 confrontos entre singles, 40 triple threats e tags. Você sabe como nasceu a maior sequência da história da WWE? O Undertaker ficou 21 anos invicto na WrestleMania. Um recorde que ninguém nunca chegou perto. Tudo começou em 1991, quando ele derrotou Jimmy Snuka. Depois veio Jake Roberts, Giant Gonzalez, Diesel e muitos outros. Ele passou por lendas como Triple A, Ric Flair, Big Show e Kane, e nunca caiu. Entre 2009 e 2012, Taker e Shawn Michaels fizeram as melhores lutas da história da WrestleMania. Ele derrotou Shawn 2 vezes, e depois venceu Triple H 2 vezes. Até que em 2014 aconteceu o impensável. Brock Lesnar chocou o mundo e quebrou a streak. 21-1. O estádio ficou em silêncio. Mesmo depois disso, ele continuou lutando, mas a magia daquela sequência nunca mais existiu. 21 vitórias. Uma derrota. Uma lenda que nunca será repetida. Quer outras histórias da WWE? Comenta aí. Você já parou pra pensar como a Rhea Ripley se tornou a lutadora mais intimidadora da WWE? Vinda da Austrália, ela não chegou sendo favorita, mas chegou sendo imparável. Com força, atitude e um olhar que assusta qualquer adversária, Rhea mudou completamente o jeito de ver a divisão feminina. Ela não pede respeito, ela exige. Campeã, dominante e sem medo de ninguém, Rhea Ripley entra no ringue como se fosse uma guerra e quase sempre sai vencedora. Muitos dizem que ela é apenas força, mas quem acompanha sabe. Ela tem técnica, inteligência e presença de estrela. Agora me diz, quem hoje consegue parar a Rhea Ripley? A Asuka é uma das lutadoras mais completas da história da WWE, e o mais impressionante é que ela funciona perfeitamente como face e como heel. Quando a Asuka é face, ela conecta com o público pela energia, pelas expressões e pela forma como luta. Mesmo sem falar muito inglês, ela transmite emoção, empolga a arena e faz a torcida vibrar a cada golpe. É aquele tipo de lutadora que você quer ver vencer. Já como heel, a Asuka se transforma completamente. O sorriso vira ameaça, a pintura no rosto fica mais sombria e o estilo dentro do ringue se torna ainda mais agressivo. Ela intimida as adversárias, provoca o público e passa a sensação de que está sempre no controle. Poucas wrestlers conseguem mudar de personagem sem perder credibilidade, e a Asuka faz isso de forma natural. Ela não precisa de longos discursos no microfone. A linguagem corporal, o olhar e a intensidade já contam toda a história. Seja heroína ou vilã, a Asuka sempre parece perigosa, imprevisível e dominante. Simplesmente the best. Você sabia que essa luta entrou para a história da WWE feminina? No WrestleMania 37, Bianca Belair e Sasha Banks não disputaram apenas um título. Elas disputaram um lugar na história. Foi a primeira vez que duas mulheres negras fizeram o evento principal do WrestleMania 37, e a emoção já começou antes da luta. Bianca entrou nervosa, chegou a chorar, enquanto Sasha mostrava confiança total. Quando a luta começou, o clima mudou. Força contra técnica, potência contra experiência. Cada golpe parecia uma mensagem. Nós pertencemos a esse lugar. E no momento final, Bianca Belair acertou o KOD e venceu, se tornando campeã. Não foi só uma vitória, foi um marco. Essa luta provou que a divisão feminina da WWE pode carregar o maior palco do mundo. Agora me diz, essa foi ou não a luta mais épica da história feminina? Você já parou pra pensar por que ninguém se sente confortável quando enfrenta a Asuka? Não é só pelos golpes, não é só pela força, é pela mente. Desde o momento em que ela entra no ringue, algo muda. O olhar, o sorriso, o silêncio estranho antes do ataque. A Asuka não luta para impressionar, ela luta para dominar. Chutes rápidos, precisão absurda e uma agressividade que poucas conseguiram igualar na história da WWE.
Muitas tentaram enfrentá-la confiantes e saíram derrotadas, confusas ou machucadas. Quando a campainha toca, ela vira outra pessoa. Fria, imprevisível, letal. Não importa o tamanho da rival, não importa o título em jogo. Se você enfrenta a Asuka, você entra em guerra. Agora me diz, concorda ou não que ela é uma das lutadoras mais temidas de todos os tempos? Você sabe como nasceu o Damage Control na WWE? Tudo começou em 2022, quando a divisão feminina precisava de uma mudança real e Bayley voltou de lesão com um plano claro: controle total do ringue. Bayley sabia que sozinha não bastava, então ela trouxe duas lutadoras extremamente técnicas e perigosas: Io Sky, aérea, rápida e imprevisível, e Dakota Kai, estratégica e agressiva. Assim nasceu o Damage Control. Não era só um grupo, era uma mensagem. A divisão feminina agora teria ordem, pressão e dominação. O Damage Control não queria agradar o público, queria quebrar campeãs, interferir em lutas e mostrar que ninguém estava segura. Com o tempo, o Damage Control ficou ainda mais forte. A entrada de Asuka trouxe caos, brutalidade e experiência, e o retorno de Kairi Sane completou o grupo com velocidade, ousadia e ataques aéreos. De trio estratégico, o Damage Control virou uma facção dominante, temida e uma das mais importantes da história da WWE feminina. Para você, qual fase do Damage Control foi a mais forte? Pouca gente sabe, mas Shawn Michaels lutou em todas essas WrestleManias. Vitórias, derrotas, clássicos, agora vem tudo, uma por uma. Todas as lutas do Shawn Michaels na WrestleMania. WrestleMania 4, 1988. Perdeu para Tito Santana. WrestleMania 5, 1989. Venceu Rick Martel. WrestleMania 6, 1990. Perdeu para The Barbarian. WrestleMania 7, 1991. Perdeu para The British Bulldog. WrestleMania 8, 1992. Venceu Tito Santana. Revanche. WrestleMania 9, 1993. Perdeu para Tatanka. WrestleMania 10, 1994. Venceu Razor Ramon. Primeiro ladder match da história da WrestleMania. WrestleMania 12, 1996. Empate com Bret Hart. Iron Man match, 60 minutos. WrestleMania 14, 1998. Venceu Stone Cold Steve Austin. Campeão da WWE. WrestleMania 19, 2003. Perdeu para Chris Jericho. WrestleMania 21, 2005. Perdeu para Kurt Angle. WrestleMania 22, 2006. Perdeu para Vince McMahon, No Holds Barred. WrestleMania 23, 2007. Perdeu para John Cena. Campeonato da WWE. Aqui está o John Cena. WrestleMania 24. Perdeu para Ric Flair. Sorry, I love you. WrestleMania 25. Perdeu para The Undertaker. Considerada por muitos a melhor luta da I-10. Perdeu novamente para The Undertaker. Streak vs Career. Aposentadoria. Resumo final: 4 vitórias, 11 derrotas, 1 empate. Mesmo assim, o mundo chama ele de Mr. WrestleMania. Uma lenda. O melhor dos melhores. Você sabia que a Asuka nunca venceu uma luta na WrestleMania? E olha que estamos falando de uma das maiores lutadoras da história da WWE. Na WrestleMania 34, a Asuka enfrentou a Charlotte Flair pelo título feminino. E ali, sua streak invicta chegou ao fim. Na WrestleMania 36, Asuka e Kairi Sane defenderam os títulos de duplas, mas perderam para Alexa Bliss e Nikki Cross. Na WrestleMania 37, Asuka encarou Rhea Ripley pelo Raw Women's Championship e acabou derrotada novamente. Na WrestleMania 39, Asuka voltou a lutar por título, dessa vez contra Bianca Belair, e perdeu mais uma vez. E na WrestleMania 40, como parte da Damage Control, Asuka perdeu a luta de trios para Bianca Belair, Naomi e Jade Cargill. Mesmo sendo campeã mundial, vencedora do Royal Rumble e uma lenda viva, a vitória na WrestleMania ainda falta no currículo da Asuka. Quem foi mais protegido pela WWE? John Cena ou Roman Reigns? Essa discussão divide fãs até hoje. John Cena foi o rosto da WWE por mais de 10 anos. Ele venceu lendas, novatos, heels dominantes e quase nunca perdia limpo. Mesmo quando perdia, voltava mais forte na semana seguinte. Mas aí veio Roman Reigns. Roman recebeu o maior empurrão da era moderna. Foi protegido desde o início, venceu o Royal Rumble, main eventou várias WrestleManias e ficou mais de 3 anos como campeão mundial. Enquanto Cena perdia títulos e recuperava rápido, Roman simplesmente não perdia. Interferência, bloodline, decisões polêmicas, tudo para manter o reinado intacto. No fim das contas,
Cena foi protegido por muito tempo, mas Roman foi protegido de forma absoluta. E agora eu te pergunto, quem você acha que foi mais protegido? Pouca gente tá falando dela agora, mas em alguns anos, todo mundo vai conhecer esse nome. Sol Ruka é uma das maiores promessas da WWE no NXT. Ela não veio do wrestling tradicional, mas chegou com algo que a WWE ama. Atletismo absurdo, velocidade, força e movimentos aéreos que chamam a atenção logo no primeiro combate. Desde que estreou no NXT, Sol Ruka mostrou que é diferente. Ela tem um estilo agressivo, rápido e moderno, muito focado em impacto e explosão. Cada luta dela parece um destaque de melhores momentos. Mesmo ainda jovem no wrestling profissional, Sol Ruka evoluiu rápido. A WWE claramente investe nela como projeto de longo prazo, daqueles nomes que começam no NXT e depois explodem no roster principal. O mais impressionante é que ela combina 3 coisas difíceis de achar juntas: carisma natural, físico atlético e facilidade para aprender no ringue. Isso é exatamente o tipo de lutadora que a WWE transforma em estrela. Se continuar nesse ritmo, Sol Ruka pode facilmente disputar títulos no futuro, e não seria surpresa vê-la como campeã quando subir para o Raw ou o SmackDown. Agora fica a pergunta: você acha que Sol Ruka será campeã da WWE no futuro? Ou é só mais uma promessa? Comenta aí. A Alicia Fox marcou uma era na WWE, mas muita gente acabou esquecendo da importância dela. Ela foi a primeira mulher afro-americana a conquistar o Divas Championship, algo histórico que raramente é lembrado. Durante anos, a Alicia esteve presente em Raw, SmackDown e grandes eventos, sempre cumprindo seu papel, mesmo sem receber grandes histórias ou destaque no topo do card. Ela tinha carisma, intensidade e uma personalidade única, principalmente quando assumia um lado mais instável e imprevisível no ringue. Apesar do talento, sua carreira acabou sendo mais lembrada por participações do que por oportunidades reais de título. Ainda assim, ela abriu portas e ajudou a construir o caminho para muitas mulheres que vieram depois. Mas fica a pergunta que pouca gente faz hoje: você sabe como está a Alicia Fox atualmente?